Olá, ouvintes e internautas, é sempre um prazer estar com vocês, agora no nosso canal do INAC, trazendo os principais temas do Brasil e do mundo que impactam diretamente a sociedade. Para debater esses assuntos, estão os nossos convidados. Hoje nós temos a doutora Maria Clara Mendonça, promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Bom dia, Maria Clara. Prazer recebê-la. Bom dia, Minel. Prazer é todo meu. Também conosco o advogado Felipe Balera, doutor em Direito Constitucional e professor universitário. Bom dia, Felipe. Um prazer recebê-lo. Bom dia, Miné. Eu agradeço o convite, cumprimento os demais participantes e os ouvintes. Também conosco o professor Gonçalo Vecina Neto, médico sanitarista e professor da Universidade de São Paulo. É sempre um prazer você aqui, Gonçalo. Você que é o nosso decano, né? Bom, muito obrigado, Miné. É um prazer estar aqui com os companheiros aqui de bancada e com a assistência dos internautas aí. Muito bem. Vamos iniciar o nosso primeiro tema, um tema bastante quente, né? E essa primeira pergunta eu vou formular para Maria Clara. E, bom, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro levanta questões sobre tentativa de golpe e pressão sobre chefes militares. O tenente-coronel Mauro Cid afirmou que foi chantageado em relação à sua família para não delatar. Além disso, a acusação será analisada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que decidirá se aceita ou não a acusação. Caso o Supremo Tribunal Federal receba a denúncia, o ex-presidente se tornará réu e poderá responder a um processo criminal. A escolha dessa turma para julgar o caso gerou controvérsias, pois parte dos ministros defende que o julgamento deveria ocorrer no plenário, dada a relevância da acusação. Bom, Maria Clara, nós temos várias situações, inclusive controversas, né? Que nós temos informações da defesa, né? Informando sobre suspeição de ministros que foram, que já se posicionaram a respeito do tema de forma antecipada. Nós temos algumas situações envolvendo falas do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre uma questão exatamente inversa, de que o chamado Coronel Cid teria sido pressionado para delatar, né? Então, nós temos situações controversas que nós gostaríamos que você esclarecesse, principalmente no que se refere assim à importância da delação e como essa delação ela é interpretada dentro do conjunto de provas, né? Maria Clara, qual a relevância jurídica dessa delação premiada e como o Supremo Tribunal Federal pode agir a partir de agora? Então, vamos lá. Bom dia a todos os internautas também. Esse tema, ele é um tema vigoroso e complexo, né? Então, nós temos aí uma denúncia que imputa fatos graves ao ex-presidente Bolsonaro e que obedece a um trâmite de devido processo legal que tem fases, né? A fase inquisitorial, em que a polícia e o Ministério Público produzem uma prova com algum grau de contraditório mitigado e que depois origina uma denúncia, como funciona no sistema acusatório, que vai ser submetida ao judiciário competente, que nesse caso é o STF, e que vai, portanto, abrir esse contraditório para toda uma produção de prova em relação à defesa, né? E alegações e fatos. E esse, assim, a primeira coisa que eu gostaria de registrar é que esse é o curso normal do sistema acusatório no Brasil. A delação premiada, ela é um dos instrumentos de produção de prova de atos relativos a organizações criminosas, especialmente. Está prevista em lei e é um instrumento de justiça negociada utilizado em vários países
e que legalmente estabelecido no Brasil como um dos mecanismos de prova. Portanto, a delação ela tem sido vista pelo sistema acusatório como normal, um instrumento normal, cabível dentro da legalidade, observadas suas formalidades, e ela é útil para a produção de prova pela sua natureza e por uma convergência com a ideia da justiça negociada. É, ela não é o único meio de prova, e eu acho que isso também é importante referir, né? A delação premiada, ela precisa ser corroborada por outras provas complementares, né? Então, assim, o sistema não admite que se condene alguém especificamente com base numa delação. Então, embora haja muitas alegações, né, e as alegações e as narrativas como causa de pedir acusatório e de defesa, elas serão contrapostas em juízo e vão ser submetidas a uma avaliação racional e de verificação de fatos. O sistema implica que as afirmações sejam levadas em consideração em complemento a outras produções de prova. Parte dessas provas já está produzida pela Polícia Federal e juntada a esses autos, e a outra parte será produzida à luz do devido processo legal, uma vez instaurado esse processo criminal. Com relação, assim, só com relação à questão da turma, as pessoas têm opiniões diferentes sobre o que deveria ser, mas eu volto a dizer, se o sistema ele prevê competências específicas para curso de processos criminais, né, a distribuição dentro dessas competências específicas, a princípio, é o procedimento normal também do sistema acusatório. Maria Clara, ainda dentro dessa questão envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal, dessa turma, né? E nós temos alguns casos, possivelmente, que serão objeto de suspeição, né? De exceção de suspeição, que é o caso do ministro Alexandre Moraes, né? Que nessa hipótese ele também é vítima, né? Ele é vítima e também, ao mesmo tempo, julgador, né? Essa é uma hipótese. E no caso do ministro Dino, que à época fazia parte era ministro da Justiça, quando ocorreu os fatos, e já tinha se posicionado a respeito dessa questão. Mas, complementando essa questão, nós tivemos entrevista do ministro Gilmar Mendes defendendo uma punição exemplar, tá, relacionada ao fato. Então, seria muito importante que nós esclarecêssemos aos nossos ouvintes e internautas, né, o que se tem por suspeição. Quando um juiz é suspeito, ou pode ser considerado suspeito, né? Eu acho que existe uma certa distorção relacionada a esse tema, né? Até que ponto essa suspeição é válida e, ao mesmo tempo, até que ponto o não reconhecimento da suspeição não pode ensejar numa questão, como ocorreu na Lava Jato, de anulação plena de todo o processo, o que acabaria levando a uma certa impunidade. Maria Clara, o que que você acha sobre isso? A suspeição, diferentemente do impedimento, né? O impedimento é uma causa objetiva. Sim. E a suspeição, ela é uma causa que tem algum grau de subjetividade e que, no final das contas, resumindo, ela vai ser aplicada quando aquele julgador não for imparcial para julgar. Né? Então, assim, a questão da suspeição, ela está dentro de um rol de mecanismos ou de estratégias de alegação que vão discutir causas processuais. Tá? É claro que fica complicado a gente falar sobre questões específicas fora do processo, né, para entender isso, mas obviamente ela só vai realmente repercutir em suspeição se houver uma violação dessa imparcialidade, o que não é tão simples da gente delimitar no sistema. As pessoas têm opiniões diferentes sobre isso, mas processualmente, para que haja suspeição, essa imparcialidade, né, esse interesse próprio teria que estar consubstanciado. O que eu gostaria de refletir sobre isso assim? É,
que eu acho importante a gente refletir é fazer um exercício de olhar para esse processo como um processo que traz, né, tanto sob a perspectiva da defesa, e tanto como sob a perspectiva da acusação, o relevo da importância do Estado de Direito e do devido processo legal, né? Então, assim, seja de um jeito, seja de outro, uma, há um pano de fundo nesse processo que trouxe para o Brasil a importância de nós termos respeito pelas institucionalidades, né? Por nós termos respeito pelos poderes, pela imparcialidade das instituições e por tudo aquilo que representa um Estado de Direito, né? O Estado de Direito, que é o regulamento como normas, né? O regulamento como normas e a sujeição dos agentes políticos às normas constitucionais, né? Então, assim, eu acho que até o próprio mecanismo que coloca dentro desse processo uma possibilidade de discussão pública dentro do debate e de justificação com fundamento sobre esses aspectos representa que as nossas instituições estão funcionando, né? Estão funcionando bem dentro de um regime que se mantém estável, apesar dos nossos desafios. Perfeitamente. Felipe, dentro dessa ideia, quais são os aspectos de cunho constitucional relacionados a esse tema, né? Você que é um especialista nessa área, ou seja, o que está pegando, né? O que pode acontecer sobre esse aspecto relacionado à suspeição, relacionado aos aspectos constitucionais, em relação a foro, né? Qual é o foro competente relacionado a isso? Eu acho que seria interessante que você esclarecesse. Essa é uma questão interessante até para a fixação, né, da competência, né, que foi fixada na primeira turma do STF e não no plenário. O plenário do Supremo, ele costuma apreciar as questões constitucionais. Então, por exemplo, as ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs, né, popularmente conhecidas, elas são julgadas pelo plenário. Agora, questões de competência de matéria criminal, de competência originária do STF, são resolvidas usualmente nas turmas, né, como está acontecendo nesse caso, né. A questão da suspeição e do impedimento são questões legais, né, embora a Constituição ela trate especificamente do devido processo legal, que é uma garantia constitucional no artigo 5º, mas é uma matéria que ela foi delimitada mais especificamente na lei, né? Mas evidentemente que se a gente tem um descumprimento dessa regra, né, a gente estaria incorrendo também em uma agressão à garantia constitucional do devido processo legal, né? E, então, por via indireta, a nossa Constituição Federal também estaria violada nesse sentido. Mas nesse caso específico, é difícil apurar, né, essa violação, porque, como muito bem dito pela doutora Maria Clara, a suspeição tem um caráter mais subjetivo e pessoal daquela pessoa, né? E é difícil a gente, inclusive, afirmar que o Alexandre de Moraes foi, de fato, vítima desse crime e não o nosso Estado democrático de direito, né? Então, essas são as considerações que eu tenho. Perfeito. Gonçalo, ainda dentro desse tema, nós temos a seguinte impressão, né? Como é que fica a cabeça do cidadão comum, né, diante dessa situação, onde nós podemos ter um processo aberto, né, com uma série de questões de natureza processual, e ao final isso pode virar pizza, por conta de alguma irregularidade, como aconteceu na Lava Jato, como aconteceu em diversas situações, né? Como é que fica o cidadão diante disso? Como é que fica a transparência? E, ao mesmo tempo, eu lhe pergunto o seguinte: ministros do Supremo Tribunal Federal devem se posicionar antes das decisões a respeito?
né? É assim a praxe. Nós vivemos tempos de grande comunicação, né? Será que isso é transparência ou dá uma ideia de pré-julgamento? Bom, eu acho que tem dois tipos de cidadãos, né? Os que querem ver o ex-presidente preso e os que querem ver o ex-presidente anistiado, né? Não tem meio termo nessa história. Eu acho que o cidadão está muito perdido, porque o trâmite jurídico, não só aqui no Brasil, mas em todos os países, esse rito jurídico que é necessário, precisa ter, como a doutora Maria Clara falou, tem uma sequência de coisas, né? Eu não sou do ramo, não entendo, não sou capaz nem de repetir o que ela falou, mas de qualquer forma, tem um rito, né? Aliás, tudo na vida tem um rito, né? Não existe ir direto para o assunto. Tem um rito, né? Para fazer uma cirurgia, tem um rito. Tem que limpar o paciente, tem que limpar o material, aí corta assim, depois corta assado, depois pega, depois tira, depois sutura por plano. Tudo tem rito, né? Então, na justiça tem o rito também. Eu acho que é natural que exista esse rito, e é natural também que o cidadão comum não domine esse rito e, às vezes, é, queira discuti-lo, né? E essa dúvida existe em relação à própria categoria dos julgadores, né? Essa história de vai para a turma ou vai para o pleno, é uma discussão que, nestas alturas do campeonato, eu achava que não ia mais acontecer, né? Mas eu entendo essa discussão, né? Não é um tema constitucional, mas nós estamos julgando um ex-presidente. Então, tem gente que acha que deve ir para o pleno porque é um ex-presidente, enfim, né? Eu só acho que também, de alguma maneira, nós temos que melhorar a nossa capacidade de fazer justiça, né? Não dá para ter um sistema judiciário como esse nosso, que tem 4 níveis, né? Isso faz com que você tenha essa demora fantástica em resolver casos, né? 20, 30 anos, isso não é justiça. 20, 30 anos não tem cabimento. Então, nós temos que repensar no devido processo legal no Brasil e de como fazer para que haja, de fato, uma distribuição da justiça, mesmo num país tão desigual quanto o nosso. Acho que essa é uma aspiração da cidadania, né? Depois do que a gente viu na Lava Jato, na Lava Jato tivemos muitos desvios, né? E aí essa questão de o juiz pode ter opinião, veja, durante o julgamento o juiz não deveria ter opinião. Agora, antes do julgamento, será que ele sabia que ia julgar? Pois é. Não tem muito jeito, né? Quer dizer, antes do julgamento ele podia falar, dar opiniões e tal. Então, Gilmar Mendes fez algumas falas. Será que quando ele fez essas falas havia possibilidade de ter acontecido o 8 de janeiro, né? Ninguém acreditava que fosse possível acontecer. Eu não acreditava que fosse possível acontecer o 8 de janeiro. Fiquei extremamente preocupado com o 8 de janeiro, né? A própria depredação da Polícia Federal que acontece no mês de dezembro também foi uma coisa inusitada, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que, passado esse terremoto, valeria a pena os políticos, o legislativo e o judiciário se debruçarem sobre a questão da distribuição da justiça no Brasil. Acho que nós temos que repensar a distribuição da justiça. Está muito complexa a distribuição da justiça, a produção de provas, e algo tem que ser pensado. Não dá para ser do jeito que está sendo. Ou então vamos entregar tudo para a inteligência artificial. A IA resolverá tudo isso, né? Você pega, alimenta lá e teremos todos o compromisso de aceitar a decisão da IA.
acho que vai ser melhor do que deixar do jeito que está. Muito bom, Gonzalo. Gonzalo, ainda com você, olha a seguinte situação. Donald Trump, em seu primeiro mês após a volta do governo, busca expandir poderes executivos e desafiar leis. Em um mês, Trump assinou 115 decretos, um recorde para o período e mais que o triplo do início do seu primeiro mandato em 2017. Suas ações abrangem diversas áreas, incluindo mudanças na política, na imigração, bloqueio de verbas aprovadas pelo Congresso e até o retorno dos canudos de plástico nos escritórios federais. Alguns decretos foram suspensos pela Justiça e Trump busca revertê-los com sua equipe. Além disso, o seu assistente e auxiliar, né, para assuntos, para assuntos gerais e desburocráticos, né, Elon Musk, ameaça funcionários do governo dos Estados Unidos com demissões caso não retornem ao trabalho. Gonzalo, qual o impacto dessas ações na estabilidade política e econômica dos Estados Unidos? E, ao mesmo tempo, isso não lembra um pouquinho a forma em que nós trabalhávamos as chamadas medidas provisórias, assim, imensas medidas provisórias, mudando uma série de coisas, atropelando o legislativo, né? O que que isso quer dizer? Veja, o modelo americano é muito singular, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista do funcionamento daquela democracia, né? Eu não sou, de novo, não sou um especialista nessas coisas todas, mas a gente eu sou um observador dessas questões. Os Estados Unidos têm uma forma de executar o direito que é diferente, né? Ele utiliza o direito consuetudinário e não o direito baseado no que está escrito, no direito positivo, o direito latino. Então, isso às vezes nos surpreende um pouco. Tem coisas boas lá e tem coisas boas cá, né? E nós ficamos às vezes com vontade de ter daquele jeito e vice-versa. Mas, de qualquer forma, é diferente. A outra coisa que é diferente é a forma de constituir aquela democracia. E a outra coisa diferente é que aquele é um país que tem uma vontade de dominar o mundo muito diferente, né? Vamos lembrar, os Estados Unidos hoje têm, se não me engano, mais de 80 bases militares distribuídas pelo mundo. Em 80 pontos do mundo, ele tem uma base militar com soldados, navios, aviões, pronto para agir. Que outro país do mundo tem uma condição dessa? Nenhum, né? Nem a Rússia, nem a China chegaram a esse ponto. Tem também bases militares russas e chinesas em alguns países, mas nunca chegaram a esse número. É, um dos grandes programas que o próprio Trump está querendo fechar, eu não sei se ele vai conseguir, porque aparentemente necessita de decisão do Congresso, e essa decisão ainda não foi submetida ao Congresso, foi o fechamento da USAID, que é a agência de auxílio a outros países, né? Auxílio a outros países, por um lado. Por outro lado, é a expressão do poder, da projeção do poder americano, né? A USAID está muito envolvida com é, atender pacientes com AIDS, a estar presente, até presente em muitos momentos aqui no Brasil. Nesse momento, ela ainda financia coisas, a USAID ainda financiava coisas aqui no Brasil. Então, mas ela é a projeção do poder dos Estados Unidos. O Trump está ignorando essa projeção. O que parece que ele está fazendo na tentativa de diminuir o gasto do Estado americano nós queremos mandar
mas nós não queremos gastar mais dinheiro, vamos mandar sem gastar dinheiro, né? E daí vem esse tipo de fala de vamos tomar a Groenlândia, vamos tomar o Panamá, vamos incorporar o Canadá, né? É eu acho que é um momento distópico da democracia americana. Como é que vai terminar com um Congresso, pelo menos até meados, do ano que vem, um Congresso que é dominado pelos republicanos, porque né, daqui a 2 anos vamos ter as eleições de meio termo lá nos Estados Unidos, de meio de período. Então, vai haver uma renovação de parte do Congresso americano. Se ele continuar fazendo as coisas do jeito que ele está fazendo, e sem ouvir a sociedade americana, e mais, sem ouvir o Congresso, porque é, governar por decretos é sem ouvir o Congresso. Isso pode estar sendo muito divertido para uma parte dos republicanos, mas isso vai ter uma cobrança muito grande no momento seguinte, por parte da população e por parte, dos congressistas. Então, se o Congresso virar, e eu acho que tem uma grande chance de virar, é uma coisa natural essa alternância na democracia, né? A democracia tem todos aqueles problemas que a gente volta e meia fala e tal, não sei o que, é o pior modelo de governo, mas não existe outro e tal, essas coisas. Mas a democracia tem uma coisa fantástica, que a gente às vezes esquece dela. De 4 em 4 anos, começa tudo de novo. Então, e no caso da americana, com as eleições de meio termo, aí de 2 em 2 anos para renovar uma parte do Congresso, esses 4 em 4 anos podem ser abreviados. Então, ele está fazendo um monte de bobagem do ponto de vista de uma pessoa que jamais seria um republicano, eu seria um democrata lá, coisa parecida, mas de qualquer forma está fazendo bobagem. Eu não acho que ele vá sofrer um processo de impeachment. Eu acho que tem mais chance de ele ser contido pelo Congresso. Vamos ver, algum momento ele vai ter que enviar para o Congresso, por exemplo, essa proposta de fechar o ZAID. E aí eu acho que os congressistas vão discutir para que serve a ZAID? Para que ela serviu até hoje? Serviu para gastar dinheiro ou serviu para levar o poder dos Estados Unidos para esses países, né? O Centro de Controle de Doenças de Atlanta. Para que serve o Centro de Controle de Doenças de Atlanta? Para estar informado sobre qualquer tipo de micro-organismo que aparece no mundo inteiro. O CDC americano está presente no mundo inteiro acompanhando o aparecimento de novos patógenos. Qual é a importância de saber dos novos patógenos? Primeiro, para se proteger. Segundo, porque pode ser uma arma de guerra. É mais uma forma de expansão do Big Poder americano. Perfeitamente, Gonçalo. Maria Clara, ainda dentro desse tema, mas eu vou apimentar isto, né? O presidente Donald Trump recorreu ao judiciário americano, né, contra uma decisão do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que tirou do ar, né, liminarmente, um site, o chamado Rumble, né, por desobediência às regras brasileiras, né? Eu pergunto, essa decisão ela já foi proferida, a justiça americana negou esse pedido, né? Então, será que nós temos um posicionamento do Poder Judiciário americano quanto a não ao reconhecimento de soberania de outros estados? Ou nós temos já um posicionamento do Poder Judiciário mundial no que diz respeito a essas espécies de desmandos? Eu acho que o reconhecimento é de soberania do Brasil, né? Assim, os países eles têm espaços de soberania, enquanto a gente for constituído como Brasil, os países têm poder de jurisdição sobre o que acontece em seus territórios em relação aos seus cidadãos,
e também de limites, né? A gente obedece à nossa Constituição, nós temos autonomia política e jurisdicional. Então, acho que a decisão da Suprema Corte, né, lá da Corte Americana, anda bem em limitar esse espaço. Ela não anda bem assim só sob a perspectiva de reconhecer o Brasil, mas sob a perspectiva de reconhecer um respeito intersubjetivo entre os países que ele é necessário para manter a ordem mundial diplomática, né? Enfim, os precedentes dos Estados Unidos, eles repercutem mundialmente. Aliás, há hoje um aprendizado recíproco na jurisprudência internacional que informa uma série de outras decisões entre tribunais, né? O que a gente chama de transconstitucionalismo. Então, assim, ainda que aquela decisão valha para os Estados Unidos, ela acaba repercutindo mundialmente como um precedente que tem que ser pensado e pode gerar, obviamente, discussões em torno das opiniões de outros países, né? Que podem eventualmente se colocar em situações similares, né? O respeito recíproco entre as jurisdições nacionais é um fundamento da boa ordem internacional. Então, na minha opinião, né, a justiça americana fez as duas coisas. Respeitou a soberania brasileira, mas cuidou de um precedente que fica marcado para a relação mundial. Muito bem, muito bem, Maria Clara. Felipe, mais alguma coisa a complementar sobre esse tema? Estou de acordo com o que o Dr. Gonzalo falou, a doutora Maria Clara. O Trump ele precisa de freios, né? E até para preservar o Estado democrático de direito norte-americano. Eu cito até os artigos federalistas, né? Eles deixaram, esses artigos foram os que fundaram essa república, né, dos Estados Unidos da América. Eles definem que dentro do Estado devem existir mecanismos para preservar as instituições, né? E esse desmonte promovido pelo Trump por decretos, né, ele tem que ser apreciado pela Corte Constitucional, pela Suprema Corte Americana, que está exercendo essa função e tem aqui já rejeitado uma série desses decretos. São só apenas essas considerações. Muito bem. Ainda com você, Felipe, porque o tema agora é da sua especialidade também, que é um tema importante aqui no Brasil, que foi uma decisão da Turma Nacional de Uniformização de que o diagnóstico autista dispensa avaliação biopsicossocial para concessão do benefício assistencial, o chamado BPS-LOAS, né? Antes, essa avaliação analisava o impacto do transtorno, na autonomia e participação social da pessoa. A decisão visava reduzir a burocracia e garantir mais uniformidade nas concessões, reconhecendo que o autismo, em qualquer grau, pode gerar limitações. No entanto, especialistas alertam para possíveis desafios na definição desses critérios para os casos mais leves, né? Felipe, o que diz essa norma e o que essa mudança significa em relação ao acesso dos benefícios sociais? A Turma Nacional de Uniformização, a popular TNU, ela afetou essa questão, né? A gente teve em 2012 a edição de uma lei, que é a Lei 12.764, que ela instituiu uma política de proteção a essas pessoas que possuem esse transtorno do espectro autista. E essa lei, né, além de definir quem se enquadraria nesse critério, que são aquelas pessoas que têm dificuldade de interação social, né, as pessoas que têm comportamentos repetitivos, acabam tendo que se focar em algumas rotinas, né? Talvez o Dr. Gonzalo saiba até melhor explicar o diagnóstico, mas a lei traz uma definição de quem seria a pessoa com o transtorno do espectro autista. E define também que para essas pessoas são garantidos os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Tá?
As pessoas com deficiência, assim como os idosos, desde que sejam de baixa renda, eles têm direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, que está previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, a popular LOAS, por isso também é conhecido por muitos como o LOAS, né? E para fazer jus a esse benefício, no caso das pessoas com deficiência, elas passam por uma perícia biopsicossocial, né? Uma perícia que envolve mais de uma disciplina. Então, vai passar por um perito médico e depois por um assistente social, e vai ser feito ali um enquadramento dessa pessoa para verificar se ela tem de fato a deficiência e também se ela tem a baixa renda para fazer jus a esse benefício assistencial. Tá? A questão que é controvertida e vai ser julgada pela TNU é que se nos casos das pessoas com o transtorno do espectro autista, elas precisam fazer a perícia médica, porque a lei já define claramente que elas são pessoas com deficiência. E existe também na lei, inclusive, a previsão de uma carteira de identificação dessas pessoas com o espectro autista. Tá? Então, elas podem, inclusive, pedir essa carteira. E quem expede esse documento são as autoridades estaduais e municipais. Então, na perícia médica que é feita normalmente pelo INSS, que é o INSS quem tem competência para conceder esse benefício assistencial, estaria dispensada a realização de perícia médica, pois a pessoa já tem esse diagnóstico, e já tem inclusive a proteção legal, né, com a carteira de identificação. Então, eu imagino que a TNU, quando julgar esse tema, vai reconhecer essa desnecessidade de realização da perícia médica nessas pessoas. Gonzalo, o tema é saúde, né? Ainda dentro dessa ideia, você acha essa dispensa válida? Você acha ela adequada, né? Ou ela pode sofrer contestações no futuro? Está com o microfone desligado. Desculpa. Isso. Eu acho que a posição do Dr. Felipe é a posição correta. Não há necessidade de fazer um rediagnóstico. O diagnóstico já foi feito. Então, não é por aí. O que eu acho é que nós temos que repensar, enquanto sociedade, até onde vai o BPC. Quer dizer, em tese, todo mundo é doente. Não, não, não tem um que possa dizer eu sou completamente são, né? Então, é óbvio que uma pessoa que tem uma incapacidade física, como não tem uma perna ou nasceu com um problema psíquico qualquer, é uma situação diferente. Mas, às vezes, a gente tem que pensar em algum tipo de limitações. E até que ponto a sociedade está disposta a fazer frente a questão desse auxílio, né? Eu me lembro a coisa de uns 2, 3 anos atrás, o STJ é estimulado por uma pessoa que pediu para a manifestação do STJ sobre receber um auxílio para pagar um cuidador, né? Era um idoso que solicitou um auxílio para pagar cuidador. O juiz que julgou essa decisão, ele achou muito correta a posição daquele idoso que precisava de um cuidador e que não tinha como pagar o cuidador, né? Esse é um problema muito grave que nós estamos vivendo. Cada vez mais estamos vivendo mais e cada vez mais estamos ficando mais sozinhos. E aí, quem toma conta de um idoso que está sozinho? É o Estado, é a sociedade através do Estado.
né? E aí esse juiz tomou a decisão de é, estender aquele ato para todos os idosos que precisassem de cuidadores. E aí essa decisão, posteriormente, foi cassada pelo STF, porque não tinha respaldo jurídico para existir. Eu não sei se o doutor Felipe, a doutora Maria Clara, né, lembram desse assunto, né? Eu lembro porque aquilo foi um espanto, porque o que que aconteceu? Era o judiciário criando uma política pública, né? Qual era a política? Apoiar os velhinhos a terem cuidador, com um pagamento de 25%, me lembro direito o número, do salário para pagar o cuidador. Então, o BPC está se expandindo, se expandindo, se expandindo. Tem hoje lá o Tribunal de Contas da União, tem 5 bilhões de reais a mais de BPC, que não são justificáveis. Então, tá na hora de fazer um freio de arrumação nessa questão dos BPCs, ainda mais com a explosão de casos que nós estamos tendo e vamos continuar tendo, por exemplo, do espectro autista, né? O espectro autista é um espectro, vai de total incapacidade a um sujeito extremamente brilhante no outro lado. Então, como é que fica essa história, né? Quer dizer, qual é a posição da sociedade em relação a uma questão tão importante quanto essa? Verdade, Gonzalo. É, Agora eu vou fazer uma pergunta para Maria Clara. Maria Clara, parece que nós selecionamos as perguntas mais picantes para você, né? Mas, de qualquer forma, o seguinte, O Ministério Público merece. exatamente, isso é algo assim que acaba tendo algumas situações, né? O Tribunal Regional Eleitoral, ele condenou Pablo Marçal a 8 anos de inelegibilidade por abuso do poder político e econômico durante a campanha para a Prefeitura de São Paulo. Embora ainda possa recorrer da decisão, o influenciador negou as acusações. A condenação se deu em razão de ação baseada em representações do PSB e do PSOL, que após então o candidato divulgar em suas redes sociais um vídeo no qual venderia seu apoio a candidatos a vereadores de perfil de direita em troca de doação para a sua campanha. No Instagram, ele teria pedido Pix de 5.000 em troca dos vídeos. Jandaraci, eu vou lhe passar a seguinte indagação sobre isso, né? Depois com comentários da Maria Clara. É, que base jurídica dessa decisão e quais as possíveis consequências políticas se deram a respeito disso? Conforme, né, a lei eleitoral prevê essas duas figuras de ilícitos, né, o abuso do poder político e o abuso do poder eleitoral, que basicamente significam quando os candidatos se valem, né, de estratégias fora daquilo que a gente considera o jogo político justo, né? Sem Então, dúvida. assim, a gente não pode se utilizar de recursos econômicos, de privilégios, ou uso da máquina pública, por exemplo, para aqueles candidatos que são autoridades, né, investidas em mandato, para gerar diferenças, assimetrias no jogo político eleitoral, né? O que o sistema eleitoral do Brasil é, deseja é que as eleições fluam em uma situação de normalidade em que os cidadãos eles escolham livremente, sem influências assimétricas, as agendas, as visões de mundo, as pautas e as promessas de campanha às quais eles desejam aderir, né? Esse é a visão normativa, né? A visão programática do nosso sistema eleitoral. E toda vez
que essa visão ela é rompida com uma dessas tipologias, o abuso do poder político ou o abuso do poder econômico, existe a previsão de sanções que é de competência da Justiça Eleitoral e que pode gerar, sim, a inelegibilidade, a depender do resultado do recurso. A história, né, independente do caso concreto, retorna para a gente um antigo desafio, né, brasileiro de tornar as agendas de campanha mais programáticas, de a gente conseguir votar, né, naquilo que a gente entende que seja o norte das melhores decisões para esse país. Eu acho que isso traz nossa reflexão aí, é bem importante. Perfeito, Maria Clara. A Jandaraci está conosco, tá? A Jandaraci Araújo é empresária, especialista em governança e sustentabilidade. É um prazer estar com você aqui, Jandaraci. E ainda dentro desse tema, né, que é um tema absolutamente complexo e tudo mais, principalmente porque nós estávamos diante de uma situação, de um fenômeno, né? Apesar dessa decisão ter sido uma decisão de primeiro grau, o que que isso impacta diante dessa questão envolvendo eleições de 2026, né? O que que isso pode causar como reflexo, né? E até que ponto essa decisão poderia ser reformada no Tribunal Superior Eleitoral? Em primeiro lugar, bom dia, boa tarde a todas aqui. Obrigada, Francisco. Aqui a gente tem um desafio, e eu acho que a gente precisa pensar como a Justiça Eleitoral vai atuar com o avanço das redes sociais e o uso dela cada vez mais intenso. 2026, o teste que a gente teve agora na última eleição, eu costumo dizer, foi um teste de fogo em relação ao potencial que as redes sociais têm, porque a gente teve aí um candidato totalmente outlier, que utilizou basicamente as redes sociais para chegar praticamente no segundo lugar, e ele só não avançou mais, né, porque depois a gente entrou com a questão da televisão, mas o número de votação dele, ele ficou terceiro colocado, mostra que a gente precisa discutir muito mais e adequar muito mais a legislação, principalmente com as ferramentas que as redes sociais permitem. Como, por exemplo, ele utilizou muito disso, de programa de afiliados, né? A validação, onde você fica muito difícil você rastrear a linha de pagamento dessas pessoas que fazem a propaganda eleitoral. Então, tem uma série de pontos que a Justiça Eleitoral vai ter que se debruçar para 2026, principalmente quando a gente tem visto, acompanhado agora mais recentemente, você poder usar de fora, mesmo redes que não estão atuando no Brasil para poder divulgar informações e fazer campanha. Então, agora a gente precisa se debruçar, acho que não é esperar o próximo ano, mas se debruçar o quanto antes sobre a questão do uso das redes sociais em campanhas políticas. Qual será o regramento, quais serão os limites e quais serão os canais ideais. Então, o Plano Marçal gerou o red flag em relação a qual é o comportamento. Jandaraci, ainda dentro dessa ideia, nós falamos aí em abuso de poder econômico. Esse é um ponto, né? Mas nós temos outras situações envolvendo o tema, como abuso do poder religioso, abuso de poder político. Nós temos uma série de coisas. Eu queria que você refletisse sobre essa questão. Será que se abriu um precedente importante para o sistema eleitoral brasileiro? Sim, as igrejas já vêm fazendo esse movimento há bastante tempo, né? Então, por isso que a gente fala que tem uma bancada da Bíblia, né? Que hoje vem pautando legislação e tudo mais. A gente precisa se preocupar muito, e aí tem dois fatores, né? Qual o poder das igrejas hoje, com a sua doutrinação, e aí a gente está falando de doutrinação, se a gente for em um culto em época eleitoral, de igreja evangélica, fazer esse exercício antropológico, a gente vai ficar abismado, nós aqui que nunca foi, com o poder de influência que a igreja e aí seus representantes, pastores, influenciam no poder de decisão do eleitorado utilizando a palavra, a Bíblia, né? Vamos dizer assim. Então, há discussões que a gente, como sociedade, aí passa da legislação, mas a gente, como sociedade, precisa refletir.
e pautando muito mais agendas superconservadoras e prejudicando o processo democrático, né? Então, o modelo progressista. Então, a gente tem aí um grande desafio, é o poder, efetivamente, de arrebatar através do nome do Deus para seguir uma agenda mais conservadora e também abuso de poder econômico. Então, a gente tem dois cenários aí super complexos que a gente precisa, apesar da Constituição dizer que somos laicos, né, a gente precisa começar a pensar como sociedade, né? Sai da legislação para poder a gente pensar, refletir esse tema como sociedade. Que futuro e que legislação a gente quer construir? Muito bom. Ainda dentro desse tema político, né? Segundo o levantamento feito pela Câmara dos Deputados a pedido do Poder 360, via Lei de Acesso à Informação, a LAI, existem atualmente 78 projetos que devem ser votados em regime de urgência, aprovados desde 2024. Aí eu pergunto, vou voltar para você, Janela, assim, eh, esse, esse regime de urgência, será que é urgente mesmo? O que existe de urgência diante da prioridade política? E depois eu queria ouvir ainda um comentário da Maria Clara sobre isso. Quando o regime de urgência é muito mais para não termos o debate público necessário para esse tipo de legislação propositura. Então, o regime de urgência é muito usado para que a sociedade não tenha tempo de discutir. A gente acompanha muito pouco o que está sendo discutido no Congresso, no Senado, as leis que estão sendo aprovadas ou não, ou que já foi encaminhado pelo CCJ, né, já foi aprovado pelo CCJ. Então, o regime de urgência, ele tira esse poder de discussão aprofundada da sociedade e dos demais deputados sobre temas específicos. Então, tem sido utilizado como uma ferramenta para acelerar processos que deveriam ser muito mais bem discutidos pela sociedade e todo mundo deveria ter pleno conhecimento, porque acaba interferindo na vida de todo mundo. Maria Clara, É, quais quais os impactos na governabilidade e na efetividade das leis, enquanto aprovadas, né? E isso pode afetar o nosso chamado debate democrático no Congresso? Ou seja, o que isso vai afetar? Se tudo é urgente, nada é urgente, né? Maria Clara, o que você acha sobre isso? Eu acho o seguinte, nós vivemos num regime de presidencialismo de coalizão, né? Então, a gente tem um presidente que é eleito majoritariamente e que se submete e tem que submeter as suas agendas a um Congresso Nacional, né? E parte desse Congresso vai ser situação, parte vai ser oposição. O presidente, em qualquer regime de presidencialismo de coalizão, ele tem uma caixa de ferramentas, né, para lidar com essa governabilidade, né? Então, ele vai se valer de instrumentos que são poderes de iniciativa, o regime de urgência está dentro dessa chave, para conseguir obter um nível de relacionamento e de governabilidade que permita que ele realize o seu projeto de governo, as suas pautas prioritárias, que ele faça a entrega, né? Então, assim, o presidente ele precisa do Congresso Nacional para isso, e ele, dentro dessa caixa, tem diversos poderes de agenda dos quais ele vai se valer. O que eu acho? Assim como as iniciativas, o regime de urgência, as medidas provisórias, as leis delegadas, são caixas de ferramentas, né, dessa grande coalizão, para bem e para mal, como tudo nessa vida na democracia. Então, vamos lá. O que é importante para a qualidade democrática é que a gente não desequilibre o balanceamento dos poderes entre o parlamento e o governo, né? Seja nas emendas parlamentares, seja nas prerrogativas de agenda, que a gente consiga lidar com essa caixa de ferramentas no sentido de obter um resultado que no final promova o debate público. Eu concordo com a Jandaraci que encurtar o debate público pode ser algo que é uma característica fraca democrática.
mas também pode ser algo importante a depender da situação para que o governo consiga dar conta de fazer a devolutiva social da sua promessa, a depender do que esteja em pauta. Então, assim, eu acho difícil generalizar que todo regime de urgência é ruim. Né? Acho que o que a gente tem que pensar no Brasil, depois de tudo que aconteceu, é que essa crise tem que nos fazer refletir de um modo macro sobre o balanceamento dos nossos poderes, né? E principalmente do respeito a essas institucionalidades. E debate no Congresso é uma institucionalidade importante. Eu acho isso. Tá mudo, tá no mudo, Milé. Tá mudo, mesmo. Agora vamos ver. Felipe, nós temos um minutinho antes do término do nosso programa, mas ainda dá para fazer um comentário sobre o tema e uma consideração final, né? Já aproveitando aqui para agradecer a participação do Gonzalo, da Maria Clara, da Jandaraci. É sempre um prazer vocês abrilhantando aqui o nosso programa. Felipe, Nós temos o regime de urgência constitucional, né, que é esse que o presidente, nos projetos de sua iniciativa, ele pede a urgência, né, e isso é feito, de fato, para manter um controle do Congresso, né, com seus projetos prioritários e que isso passe num tempo adequado para a promessa de campanha ser alcançada, né? E caso não cumprido o prazo constitucional, que é 45 dias, tranca a pauta do Congresso, eles não conseguem mais aprovar nada. E existe uma possibilidade também, que acho que é isso que está ampliando, né, esse debate, né, dos próprios parlamentares, né, requererem urgência em alguns projetos, né? Isso pode ser feito por um terço dos membros da Câmara dos Deputados, por dois terços da mesa da Câmara dos Deputados, ou por dois terços de cada comissão. Eles solicitam a urgência nesses projetos, né? E se for aprovado pela maioria absoluta, esse projeto vai correr com urgência, ele vai passar na frente dos outros projetos. E o número, como o Dr. Miné destacou, ele é gigantesco. Isso acaba, é quase tudo prioritário. Então, se tudo é prioritário, nada é prioritário, né? Dificultando a aprovação daqueles projetos que são mais importantes para o nosso país. Então, são essas breves considerações que eu queria fazer. muito bem. Eu renovo os meus cumprimentos para o Gonçalo, para a Maria Clara, para a Jandaraci e para o Felipe. É sempre um prazer estar com vocês aqui. E nós estamos aqui no canal INAC, todas as quintas-feiras, no nosso horário de 12 horas às 13 horas. Somos retransmitidos pela rádio 365 e também no canal YouTube. É sempre um prazer aqui contar com a participação dos nossos internautas e os nossos ouvintes. Agradeço aqui também a nossa equipe técnica. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Aqui Francisco Miné, encerrando o nosso canal INAC.